Queridos, a paz do Senhor, seja bem-vindo ao nosso canal. Estamos aqui mais uma vez para comentar a próxima aula, onde estaremos falando sobre a mordomia da família. Seja bem-vindo ao nosso canal. Hoje, eu e professora Cleusa Campos estaremos aqui trazendo alguns subsídios para ajudar você nessa aula que será muito boa, muito essencial para as nossas vidas nesse próximo domingo. Boa noite, professora. Boa noite, paz do Senhor, que todos sejam bem-vindos no nosso canal. Irmãos, é com muita alegria que nós estamos aqui hoje gravando esta aula. Nós queremos justificar aos irmãos que nós ficamos aí 2 aulas sem gravar por motivo de saúde. Eu não estava bem, mas hoje o Senhor nos coloca aqui na presença, dos irmãos, e nós estaremos aqui falando, ensinando sobre a mordomia, da família. Um tema maravilhoso, muito bom, irmãos. Fique até o final de nossa aula que você vai aprender muito. Aqui você vai aprender muito, e vai ter muita coisa boa que você vai descobrindo. Mas falando, professora, sobre a família, esse órgão que é tão bombardeado dentro da sociedade hoje, à luz da Bíblia, a professora vai nos responder algumas coisas que são de suprema importância para nós, para você que está me assistindo, e que você vai colocar na sua sala de aula no próximo domingo. E para tanto, professora, eu gostaria de começar perguntando à senhora o seguinte: quais são, professora, os princípios da família? Amados irmãos, como nós vemos, primeiro a instituição de Deus na criação da família, primeira coisa. Segundo, irmãos, o princípio da monogamia. E terceiro, o heterossexual, que vem aí do grego héteros, o nome heterossexual. E o quarto princípio, irmão, é a família insolúvel, sabe? Dentro da palavra de Deus nós estaremos estudando como e quando pode acontecer um divórcio, tá, irmãos? A gente vai explicar isso, mas Deus criou homem e mulher, o casamento, a família, para ser insolúvel, para não haver separação, para não haver destruição, sabe? Hoje que nós vemos aí, professor, é o inimigo se levantando para destruir a família. Sabe por quê, irmãos? Nós vamos esclarecer no decorrer da nossa aula. Porque uma boa família na presença de Deus é uma boa comunidade, é uma boa igreja, é uma igreja forte, é família forte, igreja forte, comunidade forte, sociedade forte. Mas uma família que ela é derrubada pelo inimigo, igreja fraca, sociedade fraca, um bairro fraco. Então assim, irmãos, é aí que o inimigo tem trabalhado. Eu quero ler aqui, irmãos, da nossa declaração de fé, das Assembleias de Deus. Eu gosto sempre de estar lendo para os irmãos entenderem o que nós defendemos, Aqui está escrito aqui no capítulo 24, irmãos, da nossa declaração de fé, na página 203, cremos e professamos e ensinamos que a família é a instituição criada por Deus, imprescindível à existência, formação e realização integral do ser humano, sendo composta de pai, mãe e filhos. Amém, irmãos? Então é isso que nós defendemos. Deus criou homem e mulher, para que eles multiplicassem e dessem frutos, Então é pai, mãe e filho, é o que nós defendemos. E tudo que aqui defende, irmãos, é dentro da palavra. Graças a Deus. Tudo é dentro da palavra. É verdade. Professora, no meio dessa sociedade tão bombardeada, onde o casamento, a família é tão bombardeada, onde todo dia se levanta leis querendo destruir a família, explica para nós, professora, qual seria o propósito de Deus para a família? Irmãos, o propósito de Deus, professora, ele é lindo. Primeira coisa, quando Deus cria Adão, ele não diz que tudo estava perfeito, mas quando ele cria Adão e Eva, ele diz que tudo estava bom, Então tudo estava bom e tudo estava perfeito aos olhos de Deus, porque o homem não estava só. Então o que nós vemos? Que o projeto de Deus não era a solidão,
Não era a solidão. O projeto de Deus era a família. Por quê, irmão? Por quê, professor? Porque quando Deus cria homem e mulher e ali nascem os filhos, aí vem o amor, vem o perdão, vem a aceitação. Mesmo antes de aceitar Jesus, mesmo antes de conhecer a Cristo, ele já conhece o amor dentro do lar. Ele já conhece o amor, ele já conhece a gratidão, ele conhece o perdão. Então, assim, o projeto de Deus foi a coisa mais linda que ele criou, foi a família, né? O plano central de Deus aqui na Terra, a família, porque assim, é ali que o cristão nasce. Porque mesmo sem entender o propósito de Deus na sua vida, ele já começa a entender desde pequeno, quando nasce, os propósitos de Deus, amar, perdoar, né, conviver, partilhar. Então é dentro da família. É dentro da família. Um ser humano criado sozinho, aí ser soltado numa ilha, ele não vai entender isso. Mas dentro de um lar ele entende, né? E aí caminha, né, para a salvação. Mas o projeto de Deus é esse. Nós vemos lá em Mateus 19, né? Mateus 19:1 que nos fala isso. Né? Deus criou o homem e a mulher, mas quando Deus cria a mulher, ele cria uma disjuntora. Eu quero ler aqui ainda na declaração de fé, continuando aqui ainda na página 203 ainda, irmão. Pois Deus criou o Criador, ao formar o homem e a mulher, declarou solenemente: portanto, deixará o varão ao seu pai e sua mãe, e apegar-se à sua mulher, serão ambos uma carne. Então está lá em Gênesis 2:24, como eu já falei, tudo que está na declaração de fé, irmão, está dentro da palavra. Então o que Deus disse, irmão? Deixará o seu pai, sua mãe e unirá, né? Unir-se. E essa união, ela é eterna, é para sempre, né? Assim, não é qualquer coisa hoje. É assim, hoje se ouve falar assim, irmãos: ah, eu vou casar, mas se não der certo, nós separa. Não é? Então, assim, irmãos, quando Deus instituiu o casamento, a família, é para sempre. Você tem que vencer, você tem que lutar pelo seu casamento, você tem que lutar pela sua família, porque a família, o casamento é projeto de Deus, professor. Ele é o projeto de Deus. Então, assim, nós vemos, né? Jesus vem, Jesus confirma isso, né? E vai se complementando. Na palavra, eu quero ler aqui para os irmãos aqui, lá em Gênesis 2, irmãos, fala para nós isso aí também, tá? Gênesis 2:24, portanto, deixará seu pai e sua mãe e apegar-se-á, né? Então, e quando vai lá na frente, nós vemos Jesus lá em Mateus confirmando a mesma palavra. Né? E Jesus vai mais além, né? Fala assim que o homem só poderia largar da mulher se caso de traição, né? E mesmo assim analisasse o perdão. Ainda coloca a questão do perdão. Então, assim, irmãos, é trabalhar mesmo a questão do casamento permanecer e até o final nas dificuldades, irmãos, até o final. Graças a Deus, né? Eu achei interessante, professora, a senhora usar aqui a nossa declaração de fé, né, das Assembleias de Deus, e foi interessante porque você percebe que a igreja, né, declarando a luta, né, pela família, a luta pela sempre família. Empenhada pelo casamento, pela família, né? Enquanto o mundo aí que está fora tenta destruir a família, a gente declara, né, a nossa força, né, a nossa luta pela família. E né? é igual eu falei, né, professor, o melhor de tudo é que na nossa declaração é tudo baseado na palavra. Sim, cada justamente. palavra que tem aí é tirar a tentadura. Justamente. Então é tudo, o que nós defendemos, irmão, é o que está na Bíblia. Tá? Nós não temos uma opinião própria, não foi levantada uma opinião de uma igreja, foi levantada através da palavra. Justamente. Tudo que está lá está aqui na nossa palavra, né? Justamente. Conforme Deus quer. Professora, essa próxima pergunta é uma pergunta de muita responsabilidade para nós, né? Porque hoje a gente sabe que o divórcio está banalizado. É verdade. Né? Hoje o mundo já não dá mais importância para o divórcio. Não. E o interessante é que essa banalização está entrando dentro da igreja. Né? Eu pergunto para a senhora em relação ao divórcio dentro da palavra. Em que ocasião isso pode ser feito? Bom, igual eu já falei, irmãos, Paulo fala para nós assim que
que quando você casa e os dois não é crente, e aí você aceita Jesus, ou eu aceito, ou meu esposo aceita, vamos dar um exemplo, ou ele ou ela aceita Jesus, e aí o seu esposo não aceita Jesus, você não deve largar dele. Uma mulher ora, eu sou prova disso e testemunha disso. Quando eu voltei para a casa do Senhor, meu esposo disse que jamais seria crente. E aí eu, de joelhos dobrados, orei e confiei e acreditei no propósito de Deus, que o Senhor o levaria. Mas o que na palavra diz a nós, assim, que você não larga dele, você espera no Senhor. Mas se caso ele largar de você pela fé, aí você tem direito de casar de novo. Aí você tem direito ao divórcio, você tem direito a casar de novo. Nesse caso, né, irmãos? Nesse caso, aí tem direito a casar de novo. E né, Jesus fala para nós também que em caso da traição, né, da fornicação, então assim, isso aí a pessoa tem direito ao divórcio e tem direito a casar de novo. Então assim, são casos, irmãos, extremos. Sabe, a Bíblia fecha e assim deixa bem estreito mesmo, sabe, dizendo você deve lutar pelo seu casamento, né? Você deve lutar pelo seu casamento. Nós vemos lá em Efésios 5:31 que diz a nós assim, irmãos, eu quero ler aqui só para os irmãos entender um pouco do contexto. Em Gênesis 1:27 e 28. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e disse-lhes: frutificai, multiplicai e enchei a terra, sujeitai e dominai. Então assim, o que nós vemos aqui? Então, quando Deus cria o homem e a mulher, Ele cria no propósito de família, né? De continuação, de multiplicação. E aí nós vemos assim, Jesus Cristo confirmando isso. Nós vemos lá em Mateus 19:4, irmão, quando o Senhor Jesus, o próprio Jesus diz, ele, porém, respondendo, disse: não tendes lido o que os fez no princípio? Macho e fêmea os fez. Né? E lá no 5 diz para nós: e diz, portanto, deixará seu pai e sua mãe e unirá-se à mulher. Então assim, Jesus confirma o que já estava escrito desde o princípio, né? Ele vem dando continuidade à família e colocando o propósito de macho e fêmea, né, na instituição da família insolúvel, a família que o mundo hoje tenta destruir, né? E Jesus diz para nós defender a família. Amém? Entendi, graças a Deus, né? Professora, com relação a gente falando sobre família, né, igreja e tal, professor, o que vem em primeiro lugar na vida do cristão, né, com respeito a isso? Bom, é uma questão assim que muitos irmãos defende a primeira igreja, né, primeiro família, tanta questão assim, mas eu quero dizer aos irmãos, amados, primeira coisa em nossas vidas é Deus. O princípio de tudo na vida do cristão é entender que de fato Cristo morreu numa cruz pela nossa salvação e que nós podemos hoje estar ligados diretamente nele. Então o princípio básico de tudo da vida do cristão, Deus. Entender que Deus é a primeira coisa em nossas vidas. Aí, questão disso aí, professor, para um cristão entender que primeiramente Deus, ele tem que se preparar. Espiritualmente, ele tem que se preparar, não é verdade? Então a segunda coisa, irmãos, é você entender que Deus é primeiro, mas que você que busca Ele tem que se preparar. E essa preparação é cuidar de si, é na oração, é no jejum, é no cultuar, é você se entregar a Deus, porque não é simplesmente você falar assim, Deus é a primeira coisa na minha vida, mas como é essa primeira coisa na sua vida? Como que é esse Deus? Qual é a colocação? E para você entender que Deus é o primeiro,
plano na sua vida, irmão, você tem que buscar, você tem que orar, você tem que jejuar, você tem que ler a palavra, você tem que ir na escola dominical para você entender a palavra, porque não basta só ler a palavra, mas você tem que entender aquilo que Deus quer dizer para você. Aí sim, primeira coisa Deus, segunda coisa você mesmo se preparar e estar pronto perante Deus. Isso são as primeiras coisas na vida do cristão. Amém. Graças a Deus. Professora, hoje, por exemplo, tem muitas pessoas, né, que ficam naquela dúvida assim, peraí, depois de Deus, né, o que vem depois de Deus? Vem a igreja ou a família? A família ou a igreja? Professor, o que é que vem depois de Deus na realidade? Mas é igual nós falamos, primeiramente Deus, segunda coisa, você se preparar espiritualmente, fisicamente, né? Nós estudamos a mordomia do corpo, da alma, do espírito, se preparar espiritualmente e para que você seja no mundo lá fora. E aí a segunda coisa é essa, e a terceira coisa, professor, é a família. A família é a terceira que vem no projeto da vida do cristão. Eu quero estar lendo aqui para os irmãos entenderem. Cuidar da esposa. O marido cristão deve amar a sua esposa assim como Cristo amou a sua igreja, a ponto de sacrificar até mesmo e morrer por ela. E a falta desse cuidado tem dado brecha ao diabo. Quer dizer, irmãos, que a primeira coisa Deus, segunda coisa você se prepara para servir a Deus e a terceira a sua esposa, porque aí vem a família, né? Aí a quarta é os filhos, né? Sua esposa, o seu esposo, a quarta os filhos, em quinto lugar a igreja. Você entendeu, irmão? Porque você vai falar assim, mas a igreja está lá. Não, a igreja não está lá. A igreja está num lugar preciosíssimo por Deus. Mas o que nós queremos falar para os irmãos aqui, professor, é porque quando você está firmado com a sua esposa, o seu esposo, edificado na fé em Cristo Jesus, com os seus filhos, a comunidade que você participar, ela será forte. Ela vai entender você, a sua casa, a sua família transforma, irmão. Sabe? Não pense que a sua família é só mais uma. Não, a sua casa é projeto de Deus. A sua família é projeto de Deus. Sabe? Cristo morreu por você, morreu por ela. Então, assim, primeiro, família forte, igreja forte, sociedade forte, sabe? E então, assim, o que nós vemos hoje, irmão? Infelizmente, muitos ministérios aí destruídos, porque tem muitos pregadores, cantores, líderes de igreja colocando o trabalho da igreja em primeiro plano. Irmãos, e não é dessa forma, sabe? Primeiro a sua casa, primeiro a Deus, depois a sua esposa, o seu esposo, seus filhos. Os amados entenderam, né, irmãos? E não que a igreja esteja lá embaixo, não é isso, irmão, que nós queremos dizer. Nós colocamos a conceituação conforme está na Bíblia, né? Porque se você não seguir as orientações conforme está na Bíblia, você pode chegar lá na igreja e seu ministério e a sua posição que Deus te colocar não dá certo. Mas então por isso que Deus nos orienta, né? Igual nós vemos lá em questão dos filhos, nós vemos lá em 1 Timóteo 5,8, nós vemos lá em Efésios 5,25, quando fala do marido cuidar da esposa, esposa cuidar do marido. Então assim, irmãos, e depois a igreja, e assim aí Deus vai levantar você como Ele deseja, de fato. Amém. Professor, hoje no meio da sociedade, né, nós vemos hoje, por exemplo, muita família tendo muito trabalho, né, com filhos, esposa tendo trabalho com esposa e vice-versa, entendeu? Professor, como exercer a mordomia na família? Como? Amados, essa questão ela é fundamental para a nossa vida cristã. Primeira coisa, o que nós estamos fazendo aqui agora, uma tecnologia, hoje o livre acesso.
Hoje o livre acesso da tecnologia, da internet, hoje os casamentos são destruídos pela internet, os nossos filhos entram na prostituição dentro da nossa casa pela internet. Então assim, antes não tinha tanta liberdade assim, e nós vemos assim que isso aí é um problema que a família hoje enfrenta para cumprir a mordomia dela, sabe, irmão? Porque assim, aí o divórcio é mais fácil, a falta de respeito dos filhos se tornou natural e normal, o casamento se desfaz. Então assim, nós vemos conforme dentro da palavra, irmãos, conforme está escrito dentro da palavra, nós cuidamos do nosso casamento, nós defendemos, esposa cuida do esposo. E o que nós vemos, professor, que o marido, ele ama a sua esposa conforme Cristo amou a igreja, né? A ponto de dar sua vida por ela, né? E a mulher, e quando diz assim, hoje distorce demais a palavra, e quando diz que a mulher tem que se sujeitar ao marido, aí acha que é se humilhar, né? Quando diz que o homem é a cabeça da casa, e acha que a mulher está se humilhando, e acha que o homem tem que humilhar a mulher porque ele é a cabeça da casa. Não, o homem é a cabeça da casa, ele não é os pés, né? Porque se fosse os pés ele pisaria na mulher, mas ele é a cabeça, aquele que direciona na fé em Cristo Jesus. E a mulher é aquela que é sábia, que edifica o seu lar, né? Nós vemos lá em Provérbios 31 que fala, né, como a mulher deve fazer, né? Hoje o homem, na palavra diz a nós que o homem é o provedor da casa. Mas hoje nós vemos a necessidade tremenda da mulher trabalhar também. E na palavra diz que a mulher pode trabalhar, irmãs, sabe? Sustentada em Cristo Jesus, sustentada na palavra, sustentada em Deus, lá no seu serviço, você trabalha e ajuda o seu esposo dentro de casa. Se necessário for, lá em 1 Tessalonicenses 4:11 diz a nós, se for necessário, a mulher pode trabalhar, sabe? Então assim, não é só a obrigação do homem, o homem tem a responsabilidade, né, de prover, de pagar água, de pagar energia, mas a mulher pode ajudar. Mas como a mulher também tem a obrigação de cuidar do seu lar, de cuidar da sua casa, de ensinar os seus filhos, as suas filhas a cuidar da casa, de cuidar do seu esposo, a comida na hora certa, a casa limpa. Isso aí é a obrigação da mulher, conforme está escrito na palavra. Eu quero ler aqui para os irmãos, lá em Efésios 5, vou começar em 22, irmãos. Vós, mulheres, sujeitai aos vossos maridos como ao seu Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio salvador do corpo. De sorte assim como a igreja se sujeita a Cristo, também mulheres se sujeitam aos seus maridos. Aí lindo isso, né, professor? Mas aí lá em Efésios 5:25 diz aos homens agora para nós, né? Vós, maridos, amai as vossas mulheres como também Cristo amou a igreja. Assim mesmo se entregou por ela. Então assim, irmãos, quando nós vemos que um casamento para ser santo na presença de Deus, ele tem que haver um consenso. O marido tem que amar a esposa de tal forma de dar a sua vida. E a esposa tem que se sujeitar a ela, entendendo que o homem é a cabeça, né? Como Cristo é a cabeça da igreja. Então o homem tem que ser sábio em Cristo Jesus, para prover e para orientar a sua família na fé. Então assim, a palavra cita vários outros versículos para nós, mas como o nosso tempo é muito curto, não dá pra gente ir falando tudo. Mas nós vemos lá em Jó, né? Nós vemos lá em Jó 1:5, fala para nós o quê? Que Jó fazia o papel de sacerdote, né? Ele sacrificava, né? Ele fazia sacrifício pelos seus filhos, pela sua casa, pela sua família. Então assim, Abraão foi determinado ele orientar os seus filhos e os filhos dos seus filhos, né? Então assim, Deus fala decorrer da palavra, decorrer da Bíblia, orientando o homem a cuidar
sabe, a prover, né, a orientar sua casa. E o homem tem que fazer esse papel. E hoje não só para o homem, irmãos, mas para a mulher também. Hoje o filho não quer obedecer. E o que nós vemos para finalizar? A mordomia da família. Não é só pai e mãe que tem as suas obrigações, mas você que é filho e que está escutando e que está nos assistindo, você também tem as suas obrigações. E a obrigação do filho, irmãos, ele tem que cuidar do pai, ele tem que honrar o pai e ele tem que justificar o pai. Sabe? Pai e mãe, o filho cuida, o filho honra, e essa justificação é a proteção, é ajudar lá no final, quando o pai e a mãe já estiver necessitado e precisando. Então, assim, o filho tem as suas obrigações, tem os seus deveres de filho com os seus pais. Sabe, o seu cuidar, a sua honra, o seu ajudar no decorrer da sua vida. Então, assim, é assim que a palavra de Deus nos orienta. Pai, mãe, filho, cada um com a sua orientação divina, né? Cumprindo o propósito na mordomia cristã dentro da família. Graças a Deus, né? Glória a Deus. Tivemos aqui uma aula maravilhosa com a professora Cleusa Campos, né? Eu acredito que ela esclareceu muita coisa aqui nesses poucos minutos, né, professora? É verdade. Falamos tudo sobre a família, a mordomia da família, professor. Então, leva para a tua sala, dá uma aula excepcional. E não esquece não, se inscreve no nosso canal, deixa o seu like, nos ajuda aí, que a gente quer chegar pelo menos 1000 inscritos, né, professora? Nós queremos muito, mas é muito mesmo, chegar aos 100. Nós conseguimos aumentar aí, estamos na reta final dos 80, mas nós precisamos de mais 20 inscritos. Então, assim, eu conto com a sua ajuda, eu, professor Eduardo, nós contamos com a sua colaboração, porque é para você que nós estudamos e tentamos partilhar um pouco do nosso conhecimento. Fica aqui o nosso abraço, né? Fica aqui o nosso agradecimento a todos que estão aí nos assistindo. E que todos fiquem na paz do Senhor e até mais. Até mais.